Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Eu recebo neste segmento do programa o promotor eleitoral de Rio Branco, Dr. Rodrigo Curti, responsável pela 10ª Promotoria Criminal e pela 1ª Vara do Tribunal do Júri. Dr. Rodrigo Curti é nosso convidado para tratar de um tema que chamou muita atenção da sociedade brasileira ontem, quando o TSE determinou que o Ministério Público não poderá iniciar investigações de crimes eleitorais. Para isso, precisará de autorização de juiz, o que fere este princípio tão pedido pela população durante as manifestações do meio do ano passado, de independência de atuação do Ministério Público. Doutor Rodrigo Curti, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo jóia. Doutor Rodrigo, o Ministério Público, de uma maneira geral, como recebeu essa decisão, que foi inclusive de uma decisão com base numa resolução do ministro Dias Toffoli, que também é do TSE. Como é que o Ministério Público recebeu isso? Bom, só para explicar, essa é uma resolução que foi editada pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado, que regulamenta a apuração dos crimes eleitorais. Todos os anos, vésperas de eleições, essas resoluções são baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai disciplinar justamente a investigação nesses tipos de crime. Houve uma mudança e nós fomos apanhados de surpresa. O Ministério Público brasileiro ficou atordoado como um todo quando nos deparamos que nós não podemos mais exercer o nosso papel constitucional de requisitar inquéritos policiais. Simplesmente a legislação federal foi rasgada e a Constituição Federal jogada no lixo. O Ministério Público, Alan, não precisa de autorização para investigar ninguém, a não ser determinadas situações em que a autoridade detém foro de prerrogativa de função. Isso é um absurdo. Isso é totalmente inconstitucional. O Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, já entrou com as medidas cabíveis para solucionar o problema. É uma ação de inconstitucionalidade, no caso? Na verdade, foi feito um pedido de reconsideração para a Corte Eleitoral para que reavaliasse essa proposta do ministro Dias Toffoli, que proíbe o Ministério Público e a Polícia Federal de instaurar inquéritos policiais para apurar crimes eleitorais. Dependemos de uma autorização da Justiça. Ou seja, tira o direito, justamente, a prerrogativa do Ministério Público de investigar. Nós ficamos de mãos atadas. O juiz não ficaria com um poder excessivo nesse caso? Esse artigo que proíbe a instauração de inquérito policial mediante requisição do Ministério Público fere o princípio acusatório no nosso processo penal. O que é o princípio acusatório? O sistema acusatório é que cada ator desempenha seu papel de maneira separada. O Ministério Público acusa, defesa, através dos advogados, Defensoria Pública defende e o juiz julga. E está ali para dar legalidade a todos os atos de investigação, atos esses que possam violar direitos e garantias individuais do cidadão, restrições à liberdade, ao domicílio, buscas e apreensões, o juiz está lá para dar legalidade. Então, nesse caso, a gente vai ter um juiz que vai investigar e que vai julgar. Ou seja, a autorização do juiz para investigar e depois ele julgar. Torna a balança do judiciário, da justiça desequilibrada. Eu quero sim dizer, Alan, que recentemente... O Código Eleitoral fala alguma coisa a respeito disso? O Código Eleitoral, no artigo 364, diz que nos casos de investigação, nos casos de persecução penal, será aplicado o Código de Processo Penal. O artigo 364 do Código Eleitoral diz isso, e também disposições acerca de requisições do Ministério Público para complementar investigações. Mas eu queria dizer, Alan, que não faz muito tempo a gente volta de uma discussão sobre o poder investigatório do Ministério Público, e não só do Ministério Público, de todas as instituições e os órgãos de fiscalização e de controle no país, sobre a proibição de se investigar crimes nesse país, tornando a polícia como a único órgão capaz de investigar. A população foi à rua e disse não. PEC 37. A PEC 37, nós estamos cansados. Quanto mais gente para investigar corrupto e bandido nesse país, melhor é para o cidadão. Ou eu não sei, eu posso estar equivocado, mas concentrar o poder de investigação na mão de apenas um único órgão, isso não dá transparência, não dá legitimidade e vão mais além. Gera sensação de impunidade. Claro que as especulações começam, doutor Rodrigo. A quem interessa retirar o Ministério Público da jogada na investigação de crimes eleitorais? A quem interessa isso? Olha, a quem interessa, eu não quero entrar nessa discussão,
né, partidária, não quero entrar nessa discussão jurídica, legal, jurídica sim, mas não das política, política das decisões dos ministros, porque não compete a mim. A minha discussão é em termos jurídicos. Mas eu acho que todo criminoso fica satisfeito quando não se investiga crime, né? O que gera o aumento de criminalidade, entre outros fatores sociais, criminológicos, enfim, mas é a sensação de impunidade. Você pratica 2, 3, 4 crimes, furtos, tráficos, num você cai, mas enquanto isso já praticou dezenas de outros. Uhum. É isso que faz com que a criminalidade aumente no nosso país. Um dos fatores, é óbvio. Uma questão aqui, se o juiz for comunicado por qualquer pessoa sobre a prática de um crime, ele deverá encaminhar essa representação ao Ministério Público. Muito bem. Em momento algum proíbe que o Ministério Público instaure ele próprio o inquérito. Isso está pacífico? Não, isso não está pacífico. O inquérito, nós estamos, através dessa resolução, proibidos de requisitar a abertura de inquérito policial para a Polícia Federal, que é a polícia competente para investigar os crimes eleitorais. Uhum. Nós não podemos mais fazer isso. Eu tenho que pedir uma autorização do juiz eleitoral, da corte eleitoral, enfim, esperar para que a polícia possa começar a investigar. O processo eleitoral ele é dinâmico. Uhum. E os crimes eleitorais também são dinâmicos. A maioria dos crimes eleitorais acontece durante o período de campanha eleitoral. É captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, corrupção ativa, passiva, fraude na lista de eleitores. Nós não podemos ficar de mãos atadas. O procurador-geral Rodrigo Janot, como já foi dito aqui pelo doutor Rodrigo Curti, vai buscar a reconsideração da decisão do TSE e, em caso negativo, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. E aí, o que é que isso pode virar, doutor Rodrigo? Alan, o poder investigatório do Ministério Público já foi objeto de discussões em todas as searas jurídicas e em todas as esferas do Poder Judiciário. Hoje até o porteiro do STF sabe que o Ministério Público pode investigar. Então eu não sei aonde querem chegar com esse tipo de proibição. Nós estamos proibidos de requisitar inquérito policial, que isso é o mais grave. A Constituição Federal, artigo 129, inciso 8º, diz que é dever do Ministério Público requisitar a instauração de inquéritos policiais para apuração de crimes. Foi rasgada a Constituição Federal. Nosso Código de Processo Penal foi jogado no lixo. Não se observou isso. É pacífico, o artigo 5º do Código de Processo Penal, o Ministério Público, o promotor de justiça pode requisitar. Eu não sei onde isso, as consequências disso, nós não sabemos quais serão as consequências disso, mas eu tenho certeza que os efeitos serão, no futuro, efeitos nefastos. O senhor acredita que outras entidades que compõem o sistema judiciário, como a OAB, e, enfim, associações que representam os magistrados também apoiam o Ministério Público ou o senhor espera que não? Com certeza, o ministro Marco Aurélio, que presidiu a sessão na qual... Foi voto vencido, inclusive. Na qual essa resolução foi criada, ele foi voto vencido, publicou uma nota em apoio ao Ministério Público brasileiro. Nós estamos reunidos com todas as nossas entidades de classe, CONAMP, Associação Nacional dos Procuradores da República, do Distrito Federal, do Ministério Público Militar, enfim, todos nós estamos unidos. Foi publicada uma nota de repúdio a essa resolução. Esperamos que o diálogo vença no final. Que não seja necessário uma ADI. Necessário, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, mas que o diálogo vença, que esse artigo seja revisto e que a população possa se sentir protegida. E também o candidato. Você imagina, o candidato que está fazendo a sua campanha dentro da lei, obedecendo os trâmites legais, fica de mãos atadas porque não pode procurar o Ministério Público, a Polícia Federal. Enquanto isso, ele está sendo prejudicado durante a sua campanha. Aí eu vou esperar uma autorização, que eu não sei quanto tempo vai demorar. Nisso, o cidadão que está comprando o voto já está eleito, já virou deputado e nós ficamos de mãos atadas aqui. O Supremo, agora no caso, o Supremo já está 4-0 a votação sobre o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Segundo os ministros que votaram pelo fim desse tipo de financiamento, é uma maneira de se reduzir a força do poderio econômico nas campanhas eleitorais. O que o senhor pensa disso, doutor Rodrigo? Olha, nós tivemos alguns problemas com relação às doações eleitorais. Por pessoa jurídica, existe uma limitação de 2% referente ao rendimento líquido ao ano anterior das eleições. Tivemos alguns problemas, algumas empresas foram multadas, e os seus responsáveis, seus representantes legais também sofreram sanções pesadíssimas, que a lei da ineligibilidade, o cidadão vai virar, né, a partir de uma condenação transitada no julgado, ele se torna ficha suja, não pode se candidatar durante 8 anos, então isso é muito complicado.
A nossa legislação eleitoral ela dispõe de forma contrária com relação às doações. Agora nós vamos esperar qual vai ser o próximo passo, porque uma resolução, como eu já disse, por mais que uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral tenha caráter normativo, força vinculante, ela não pode revogar uma legislação federal, tampouco a Constituição Federal. Gente, eu conversei aqui com o doutor Rodrigo Curti, promotor eleitoral, responsável pela 10ª Promotoria Criminal e pela 1ª Vara do Tribunal do Júri. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, um abraço, boa noite a todos. Foi bom bater um papo a respeito desses temas que envolvem a nossa sociedade. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.